Começar essa semana através dessa segundona que tá só iniciando. O inimigo nem precisa empurrar. O ser humano já está correndo pro abismo. Deixa eu começar com uma história bem simples. Eu já falei sobre ela aqui na mensagem do dia algum tempo atrás. Ela é antiga, mas extremamente atual. Dizem que o homem perguntou ao diabo: por que existe tanto mal no mundo? Por que tanta violência, mentira, ódio, destruição? E o diabo respondeu com calma: eu não faço quase nada, eu só soltei o cavalo. E aquele homem confuso pergunta: como assim? Só soltou o cavalo? E ele responde: o cavalo já estava preso, eu só abri a porteira. O ser humano fez o resto. Não sei se você lembra dessa história, bem curtinha, só que ela explica muito mais do que a gente imagina, do que a gente está vivendo hoje. O inimigo não precisa mais empurrar, não precisa mais forçar, não precisa mais convencer tanto o ser humano. A própria maldade do coração humano está facilitando o trabalho do diabo. O mal deixou de ser exceção e hoje em dia está virando normal. Hoje a mentira não escandaliza mais, parece que faz parte do dia a dia do ser humano. A traição virou algo comum e hoje é tratada em novelas, séries, filmes, como se fosse algo do nosso cotidiano. A corrupção é chamada de esperteza. A violência virou entretenimento. Quantas pessoas hoje, vendo a violência, ao invés de intervir, de ajudar, pegam um celular e começam a filmar? Pornografia, tratado como liberdade. Ódio, chamado de opinião. O que antes chocava, hoje está dando audiência. O que antes dava vergonha, hoje está dando like. E a Bíblia já avisava isso, está lá em 2 Timóteo 3:1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Repara, não diz que seriam monstros, não, diz que seriam pessoas comuns, só que com o coração cheio de maldade, com o coração longe de Deus. O inimigo trabalha onde encontra o terreno aberto. A Bíblia diz que o diabo anda como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. A quem possa devorar. Ele não pode tudo. Ele só entra onde a porta está aberta. Ele só age onde encontra espaço. E o problema é que muita gente hoje está vivendo com todas as portas escancaradas. Porta da mente aberta para todo tipo de conteúdo, porta do coração aberta para mágoa, ódio, vingança, ressentimento, porta da boca aberta para palavras que ferem e destroem. Porta da vida aberta para escolhas que afastam de Deus. E aí o inimigo não precisa arrombar nada. Em muitos casos, nós estamos convidando ele para entrar. E aí, ele só entra. Jesus foi muito claro quando ele disse, está lá em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha isso. O mal não cresce só porque o diabo é mau. Ele cresce porque a iniquidade, a nossa iniquidade se multiplica. As pessoas vão escolhendo o erro, vão normalizando o pecado, vão relativizando a verdade. Parece que faz parte do nosso dia a dia, está impregnado no nosso ser. E quando isso acontece, o amor esfria. As pessoas ficam frias, insensíveis, indiferentes, dentro e fora da igreja. A gente vê sofrimento e segue rolando a tela. Vê injustiça e acha normal. Vê pecado e chama de cada um com a sua verdade. O diabo já está condenado, ele sabe disso. E eu quero te dizer algo muito importante, talvez que você nunca tenha ouvido. O diabo não está lutando para vencer. Ele já perdeu, ele é derrotado. Ele está lutando para levar o maior número possível de pessoas com ele. E muitos estão escolhendo ficar do lado que vai perder. A Bíblia diz que ele já está condenado, está lá em Apocalipse 12:12. Ai dos que habitam a terra, porque o diabo desceu até vocês, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que o fim está chegando. Ele sabe que o juízo é certo. Ele sabe que não há salvação para ele. Então qual é o plano? Confundir, enganar, distrair. A missão dele, roubar, matar e destruir.
Endurecer corações, fazer o ser humano achar que Deus não existe, ou que Deus não se importa, ou que tanto faz viver certo ou errado. O perigo não é um pecado grande, é aquele pecado pequenininho que a gente aceita e não dá importância. Ninguém começa querendo destruir a própria vida, tudo começa pequeno. Uma mentira, só dessa vez, um acesso só por curiosidade, uma escolha errada, ninguém vai saber. Um ressentimento, eu tenho razão. O problema não é cair, o problema é se acostumar no chão, se acostumar com a queda, permanecer no chão. Quando o erro vira hábito, o coração endurece, a consciência se cala, o inimigo já nem precisa agir, a pessoa se autodestrói sozinha. Só que eu quero te dar uma boa notícia hoje. Mesmo com o mal aumentando, mesmo com o mundo em caos, mesmo com tanta escuridão, Jesus continua sendo a luz. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está lá em Romanos 5:20. Isso significa que a graça de Deus é maior que o pecado. O amor de Deus é maior que o erro. O perdão de Deus é maior que a culpa. Não importa quão longe alguém foi, não importa quantas portas abriu, não importa quantas escolhas erradas você fez, se houver arrependimento, se houver um coração sincero, Deus restaura. E o cavalo só corre porque alguém soltou. Voltando lá à história do começo, o diabo só soltou o cavalo, mas quem decide para onde o cavalo vai ainda somos nós, ainda é o ser humano. Deus nunca tirou o livre-arbítrio, ele continua chamando, ele continua alertando, ele continua esperando. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. O inimigo empurra para a destruição, só que Jesus te chama para a vida. A pergunta não é se o mal está aumentando, isso é claro, é nítido. A pergunta é, quem está dirigindo a sua vida? O fim está se aproximando, os sinais estão aí para todo mundo ver. O mal está se intensificando, mas enquanto há vida, há chance, há esperança. Enquanto há fôlego, há convite de Deus para a sua vida. E enquanto o coração bate, Deus ainda chama. Não deixe o inimigo usar sua própria maldade contra você. Não viva no automático. Não normalize o que Deus chama de errado. Porque o cavalo pode estar solto, mas a rédea ainda pode ser retomada. E quem entrega a vida a Jesus não corre pro abismo, corre pros braços do Pai. Preciso ser o oposto do que o mundo